Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. É um tempinho de meditação no livro de Provérbios para nós podermos receber dele aquela instrução prática para o nosso dia a dia. Nós estamos ainda no início das nossas meditações e vamos ler hoje o capítulo 2. Como nós já mencionamos, o livro de Provérbios tem, nos seus primeiros 9 capítulos, uma série de discursos sobre o valor da sabedoria. Depois ele vai entrar então num conjunto de provérbios que são mais práticos e que não estão agrupados necessariamente por tema. Mas aqui nesta primeira parte nós encontramos vários discursos chamando a atenção para o valor da sabedoria. E um deles é o que nós encontramos aqui no capítulo 2, a excelência da sabedoria. E diz assim, capítulo 2 a partir do verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a sabedoria verdadeira para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para te livrar do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Mais uma vez, e como vamos ver neste livro, temos aqui a noção de dois caminhos, claramente, não é? Duas possibilidades. Uma que é a vida da sabedoria, a outra aquela que evita ou que falha em perceber a sabedoria que é oferecida por Deus. O capítulo começa, ou o discurso começa com o condicional. Parece-nos algo que nos lembra, por exemplo, o apelo de Deus para a salvação. Querem ser salvos se vocês reconhecerem os vossos pecados. Se vocês confessarem os vossos pecados, se vocês se arrependerem do vosso mal, não é? Aquele famoso versículo, não é? Quando Deus responde à oração de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e abençoarei. Aqui o discurso é o mesmo, o nosso Deus é coerente. Na palavra do Senhor nós encontramos sempre a mesma ideia. E a ideia aqui no início é exatamente se tu buscares a sabedoria, ou seja, ela não vai entrar de forma instantânea, é preciso que nós a busquemos. É preciso que seja um propósito da nossa vida. É preciso que nós escolhamos, não é? Aquilo que vamos receber. A nossa leitura, a nossa devoção, o nosso tempo de concentração no estudo e na meditação da palavra de Deus, bem como outros materiais que nós permitimos que cheguem à nossa mente, devem ser escolhidos com sabedoria. Porque se nós gastamos 5 minutos lendo a Bíblia e depois 3 horas assistindo a novela, dificilmente a sabedoria vai entrar, porque nós já vamos perceber que estamos a receber informação que vem do lado errado. Então a ideia aqui é o condicional. Nós temos a opção, nós podemos escolher. E como é que estamos a escolher? Se nós escolhermos o caminho do bem, se nós optarmos por buscar a sabedoria como uma coisa preciosa que realmente nós precisamos e que vai fazer diferença na nossa vida, diz então o versículo 5, então, se tu buscares isso, condicional, então, consequência, tu receberás, vais conhecer e vais entender o temor de Deus e vais receber o conhecimento do Senhor. Que coisa linda, que promessa maravilhosa. Se nós buscarmos, o Senhor vai nos dar. Ele não olha para a nossa busca incessante por sabedoria e dá de ombros. Ele olha para os seus amados, como o texto diz, aqueles que
realmente buscam e estão interessados em receber esta sabedoria, que buscam este conhecimento para viver bem, o Senhor olha para a sua busca e Ele abençoa dando aquilo que nós precisamos. E a descrição daquilo que acontece com aquele que assim busca é muito bonita, não é? Esta pessoa é aquela que vai encontrar o bom caminho, é aquela pessoa que vai se sentir guardada, é aquela pessoa que vai ser preservada, é aquela pessoa que vai entender aquilo que deve ser a forma de discernir todos os dias justiça, juízo e equidade para as boas veredas. Ou seja, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, aquelas decisões que nós temos que tomar no dia a dia e que às vezes podem nos trazer alguma dor de cabeça, virão a nós com mais facilidade. Nós iremos desenvolvendo a capacidade de escolher da melhor maneira, de decidir o caminho mais certo, de optar por aquilo que vai realmente nos fazer bem. E isto vai nos trazer tranquilidade, isto vai nos trazer uma vida agradável. Isto vai começar a ser algo que vai ser valioso para nós. E à medida que fomos experimentando o sabor e o valor da sabedoria, nós vamos querer mais, diz o texto. E é interessante porque a certa altura então ele descreve como a sabedoria pode nos guardar de dois tipos de pessoas. E há dois grupos de versículos, do 12 ao 15 e depois, não é? A seguir, a partir do verso 16 até ao 19, falam claramente de dois grupos de pessoas pelos quais nós podemos ser protegidos pela sabedoria. O primeiro deles é o grupo de homens, pessoas mentirosas, ou seja, ele dá a entender aqui pessoas que poderão nos enganar através das suas armadilhas. São pessoas que são perversas, maliciosas, são pessoas que têm segundas intenções, que provavelmente o seu diálogo, o seu discurso é carregado de ironias, de sarcasmos, é cercado de formas de tentar nos iludir e nos levar para um caminho que não seria bom. Se nós estivermos a buscar a sabedoria de Deus, que Ele derrama sobre aqueles que são os seus, nós teremos discernimento destas pessoas, iremos percebê-las e iremos conseguir escapar das suas artimanhas, nos livrarmos do homem mau, daquele que de alguma maneira se acerca de nós com intenções que não são boas. Também, e o segundo grupo é aqui designado, vai nos libertar das companhias que poderiam nos prejudicar. Aqui a companhia é descrita como uma mulher adúltera. E como o livro foi escrito em particular para jovens que estariam naquela fase da vida que são muito influenciados ainda pelos relacionamentos, esta figura da mulher adúltera, da mulher eventualmente bonita, sensual, que vem e que consegue iludir e que fala muito bem e que engana através da sua forma de estar, mas cujo objetivo, através da oferta dos seus favores, é apenas tirar alguma coisa desta outra pessoa, tirar o benefício material desta outra pessoa, não vai fazer absolutamente nada de bom, pelo contrário, são relacionamentos que vão levar à cova, vão levar ao buraco. E o texto diz de forma clara, se nós buscarmos a sabedoria de Deus, se tivermos esta sensibilidade para estarmos abertos àquilo que é a sua instrução, esta sabedoria vai nos ajudar a discernir e a escapar dos homens maus, dos mentirosos, dos perversos e destes relacionamentos, como o da mulher adúltera, de pessoas que são sedutoras, mas que vão trazer engano e que vão nos prejudicar. A descrição final do capítulo 2 nos dá a ideia do habitar bem, ou seja, do viver bem na terra. Faz-nos lembrar a palavra do Senhor, não é? Os mansos herdarão a terra, os justos serão aqueles que vão viver bem. Ele diz aqui, os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ou seja, a ideia da vida, de uma vida de paz, de uma vida de tranquilidade, de uma vida que nos permite respirar fundo e descansar bem à noite, porque nós estamos a ser guiados pela sabedoria de Deus. O texto insiste que a sabedoria é uma dádiva de um Deus que é gracioso. Nós devemos buscá-la. ênfase deste livro constante. Nós devemos avaliar a forma como estamos a encher a nossa mente. Nós devemos perceber que aquilo que colocamos no nosso entendimento é opção nossa e faz diferença no discernir e no decifrar, naquilo que vai ser o nosso dia-a-dia diante das nossas decisões e vai permitir que a nossa mente e o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso humor, as nossas palavras, as nossas ações sejam aquelas que agradam a Deus. Que a sabedoria seja busca nossa neste dia que o Senhor nos dá.